Pedro no Corinthians, cara? Bom, vamos falar sobre isso. Meu Deus do céu. Como é impressionante, cara. Como vocês tentam me derrubar, cara. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje vamos falar sobre Pedro, cara. O que tá acontecendo com o Pedro é uma coisa muito complicada. E eu vou dar minha opinião sobre o que aconteceu, sobre onde ele pode ir. No Corinthians, será, meu? Saiu até notícia dele que pode vir pro Corinthians, cara. Então se você é novo no canal, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações pra vocês não perderem mais um vídeo. Vamos uma marca de 40 mil inscritos. Conto muito com a ajuda de vocês. Compartilhe o vídeo se você já é inscrito. E bora falar. Pedro no Corinthians, Pedro no Flamengo, Pedro no Palmeiras. Afinal, onde vai ficar o Pedro? Bom, galera, vocês já sabem, todo mundo repercutiu muito essa notícia do Pedro. O Pedro teve uma briga lá com o preparador físico do Flamengo. Quer dizer, o preparador físico do Flamengo teve uma briga com o Pedro, né? Porque o Pedro basicamente nem reagiu quanto a isso. Pra você que não sabe, tá caindo de paraquedas falando, cara, o que aconteceu com o Pedro? O Pedro no sábado, após as 5 substituições do Flamengo, ele se recusou a continuar o aquecimento lá pelo clube. E aí o que aconteceu? Na hora que os jogadores entraram lá no vestiário, o preparador físico do Flamengo, que era o Pablo Fernandes, chegou lá no Pedro e falou, ó, você faltou com respeito ao clube. E o Pedro respondeu na hora, falou, ó, quem tá faltando com respeito comigo é você. E aí o cara foi, pá, deu-lhe uma no Pedrão e fez até um boletim de ocorrência quanto a isso. Bom, no caso, o Pedro acabou sendo multado pelo Flamengo e o preparador físico foi demitido. Com o Sampaoli, a relação começou a ser estremecida. E digo mais, o que aconteceu com o Pedro não foi por conta só do preparador físico. Isso daí tem muito a ver também com o Sampaoli, com o método da comissão dele, e está cada vez mais afastando o Pedro do Flamengo. E digo isso por observar muito bem as coisas. Vocês podem perceber também isso, é muito notório isso. O Pedro ultimamente vem recebendo poucas oportunidades, vem jogando bem pouco. Quando entra faltando poucos minutos para fazer um gol, tentar fazer alguma coisa, mas mesmo assim ele é o vice-artilheiro do ano do Brasil. Ou seja, alguma coisa de errado tem aí, né? Ser vice-artilheiro do ano no Brasil e ser reserva no Flamengo, um cara que acabou de disputar uma Copa do Mundo, algo de errado tá aí, né, cara? E aí hoje aconteceu algo que o Flamengo ficou surpreso, né? Segundo matéria do GE, Pedro não aparece para treinar no Flamengo nessa segunda. Atacante alega dores no rosto. 2 dias após ser agredido por preparador físico, o jogador decide não ir ao treino. O clube vai multar o atleta por ter se negado a se aquecer contra o Atlético Mineiro. Bom, galera, o Pedro não compareceu hoje ao treino do Flamengo e antes dessa notícia aparecer, muitas pessoas começaram a divulgar já que o Pedro sairia do Flamengo, principalmente por não querer mais treinar no Flamengo. Até o Pilhado hoje falou que o Pedro não continuaria no Flamengo, a vontade dele não é continuar treinando com o Sampaoli. Isso também é uma opinião que eu tenho, já percebi que o Pedro não quer continuar no Flamengo, principalmente depois desse caso. Acho que é um cara que tem muito talento, não pode ser reserva do Flamengo, não pode ser reserva de clube algum aqui do Brasil, né, cara? O Pedro tem que jogar. Ah, mas e se fosse lá no Grêmio com o Suárez? Cara, jogaria Pedro e Suárez, não tem como deixar um cara bom no banco do jeito que estão deixando o Pedro. E aí hoje à tarde saiu a notícia do Leandro Quesada dizendo que o Pedro poderia ir para o Corinthians. Sim, disseram que o Pedro pode ir para o Corinthians. Ó, vou ler aqui o que o Leandro Quesada falou. Bomba, Corinthians tem plano para contratar Pedro do Flamengo. As duas diretorias terão de conversar sobre o tema. O Corinthians aposta na falta de ambiente do jogador e Sampaoli e já informou ao intermediário os valores de salários que pretende pagar ao atacante. Bom, galera, vou falar aqui sobre o que eu acho dessa notícia. Na minha opinião, essa notícia não é verdadeira, principalmente porque o Pedro, ele só poderia jogar a Sul-Americana e só. Isso mesmo, que vocês estão ouvindo. Só poderia jogar a Sul-Americana, porque o Pedro já jogou o Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, já fez as 7 partidas, já jogou Copa do Brasil pelo Flamengo e já jogou Libertadores pelo Flamengo. Ou seja, nenhum outro campeonato o Pedro poderia disputar aqui no Brasil. Isso vale para qualquer time que tente contratar o Pedro que joguem aqui no Brasil. Então, na minha opinião, se caso o Pedro sair, ele vai sair para um time de fora. A não ser que exista alguma lei dizendo que assim, o cara foi lá, foi agredido, tá saindo por justa causa, tá saindo por outra coisa, e ele possa continuar em outro clube jogando aqui no Brasil. Aí, beleza, eu não entendo dessa lei aí, nunca vi essa lei. Mas se houvesse isso, beleza, eu entenderia a contratação do Corinthians para ele. Tanto o Corinthians quanto o Palmeiras também, porque o Palmeiras era um dos principais interessados no Pedro. Acho que o Pedro deveria ter vindo para o Palmeiras, e não falo isso só por ser palmeirense, falo isso pela carreira do Pedro. O Pedro poderia ter sido muito mais feliz aqui no Palmeiras, seria muito mais utilizado com o Abel, seria titular absoluto do clube e teria hoje uma idolatria já na torcida palmeirense, porque com certeza o Pedro continuaria fazendo gols aqui no clube e seria uma peça fundamental no Palmeiras, né? Outra notícia também que saiu pelo GE hoje é que o Zenit também ofereceu uma proposta ao Flamengo, dizendo que poderia liberar o Wendel caso o Flamengo liberasse o Vitor Hugo ou Pedro para o Zenit, e aí poderia ir o Wendel pro Flamengo. O Flamengo já recusou essa proposta também. Times interessados no Pedro
Pedro não faltam. Isso pode ser no Brasil, pode ser fora. A minha opinião é que o Pedro acabe saindo do Flamengo, principalmente porque eu já via esse movimento assim. Se o Sampaoli continuar, vai dar ruim com o Pedro. Se o Sampaoli sair, vai dar ruim pro time todo. Se o Pedro ficar, o Pedro vai ficar também com raiva do Sampaoli, porque assim, o Sampaoli não saiu em defesa do Pedro. Quem saiu em defesa do Pedro foram os próprios jogadores. O Sampaoli não tomou partido, ele só falou que tá errado o que o cara fez e só. Tá errado, beleza. E o Pedro, nessa situação toda? Como que fica o Pedro? Porque assim, eu acho que o Pedro não tá chateado de hoje, ele já vem chateado há um tempo. E aí estourou a bomba nesse sábado aí contra o Atlético Mineiro. Porque você não entrar na partida e você ser muito importante, você se vê como algo importante no clube e ver jogadores mais novos estão entrando ali, mesmo você desempenhando o mesmo tanto deles, você fica chateado, é óbvio. Eu acharia estranho se o cara ficasse feliz ao ser substituído, ficasse feliz ao não entrar em campo, aí sim eu estranharia. Agora o Pedro fazendo essas coisas, eu acho que ele mostra que ele tem muito mais vontade de estar ali no Flamengo do que realmente muita gente tá falando aí que ele pode ir embora a qualquer momento. Ah, vai embora, Pedro, como se o cara fosse descartável dessa forma. Queria eu ter o Pedro no Palmeiras, né? Mas o que o Palmeiras tem é o quê? É um avião, né, irmão? Gente, vocês querem mais reforço? Quer mais reforço que esse avião maravilhoso? Bom, olha só mais uma matéria do GE. Bastidores. Sampaoli conversa com o elenco do Flamengo e a maioria dos jogadores reprova a ausência de Pedro. Grupo de atletas dá apoio irrestrito ao atacante após agressão, mas grande parte deles não concorda com falta ao treino nessa segunda. Atacante alegou dores no rosto. Bom, se o Pedro tá com dor no rosto, nós não podemos falar nada, né? Se ele falou isso, beleza, ele tem que comprovar lá que tava no dentista, tudo, beleza. Agora, eu acho que o Pedro realmente não tem mais clima pra continuar no Flamengo. Essa é a minha opinião. Eu acho que ele deveria procurar outro clube, procurar uma rescisão com o Flamengo, chega de forma amigável com o Flamengo, falar, ó, muito obrigado por tudo, pela oportunidade, estou saindo, eu quero sair, não consigo mais trabalhar com o Sampaoli. Isso seria muito digno do Pedro fazer, principalmente porque se você começa a faltar no seu emprego, cara, você vai começar a ser taxado como uma pessoa que não tá nem aí pro clube. E isso é o pior pro Pedro, sair pelas portas do fundo do Flamengo, clube que abriu as portas para ele voltar pro Brasil e se destacar. Eu acho que isso ele não poderia fazer, porque a briga dele é com o preparador físico e com a comissão técnica do Sampaoli, e não com o Flamengo. Eu acho que o mais justo pro Pedro é chegar no Flamengo e falar, cara, depois do que aconteceu, eu não tô feliz, acho que chegou o momento de eu sair, vocês conseguem uma venda mais tranquila comigo, se vocês quiserem me vender, coloquem a venda, eu analiso as propostas. É muito legal do Pedro fazer isso, porém, eu acho que o Pedro, pelo jeito que ele tem, acredito que ele não vai chegar no Flamengo pra falar isso e acredito que vai querer continuar no Flamengo. E aí que tá, né, cara? E se surgir mais um caso de o cara ficar revoltado, que não tá conseguindo jogar, porque assim, competitividade no Flamengo é muito grande, tanto que agora saíram jogadores como o Marinho e Vidal do Flamengo, e esses dois jogadores que saíram ficaram ao lado do Pedro. Eu acho que tem algo aí. Eu acho que esses jogadores também não estavam curtindo muito a ideia do Sampaoli ali, principalmente o Marinho, que nem jogava, né? O Vidal também ficou bravo alguns jogos no Flamengo. E assim, o Flamengo tava num clima muito bom, né, cara? O Flamengo tava num clima muito bom. Lá em cima, um alto astral grande, 21 jogos, uma derrota nesses 21 jogos. Sampaoli virou muito a chave do Flamengo. Porém, com esse caso, eu acredito que agora o Flamengo vai ter uma turbulência. É normal disso acontecer, principalmente depois de um caso assim. O Grêmio também, que tá na Copa do Brasil, tava com a relação estremecida ali com o Suárez, não sabia se o Suárez ia renovar ou não. O São Paulo também vem de 3 jogos aí muito mal. Porém, hoje já teve aí praticamente a confirmação do Lucas Moura. Ontem teve a chegada do Rames. Então assim, o São Paulo deu uma ressurgida. E o Corinthians, por outro lado, também tá ali chegando agora numa fase onde tá conseguindo uma melhora. 7 jogos invicto. A Copa do Brasil tá bem aberta, né, cara? É uma situação bem aberta. O Pedro vai ter que decidir agora, né, irmão? Ou fica no Flamengo ou vai pra Europa, porque aqui no Brasil dificilmente ele vai ficar, a não ser que ele fique até o final do ano no Flamengo e aí surja um clube interessado nele, e aí sim, quem sabe um Corinthians, quem sabe um Palmeiras possa levá-lo. Mas agora eu acho impossível o Pedro sair para um time brasileiro, principalmente porque já fez os jogos desses campeonatos pelo Flamengo. Bom, galera, comenta aqui a sua opinião sobre o caso do Pedro, comenta também o que vocês acham do Pedro sair do Flamengo ou não, e comenta também o que vocês acharam desse vídeo. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Tamo junto, é nóis e fui!